Bem-vindos ao Pode Chapar, um lugar onde a gente vai conversar sobre várias coisas. Meu nome é Christopher Meu nome é Daniel. e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a proibição da maconha. Quando falamos sobre maconha, surge sempre um olhar de estranhamento e preconceito. Escutamos frases e frases sobre. E a minha favorita é: maconha queima seus neurônios. E por incrível que pareça, é uma mentira. Precisamos voltar ao passado e trocar uma ideia para descobrir como ela chegou aqui e por que ela é proibida. A primeira suposição seria por questões econômicas. Os navios que chegaram aqui no Brasil já eram feitos de cânhamo. A segunda suposição seria por questões medicinais, que surgiram na Europa. A terceira suposição está ligada aos escravos, que utilizavam dela para rituais. E é aqui que o bicho pega. Mais uma vez, o preto pobre incomodando. A primeira lei proibicionista foi no século XIX, no Rio de Janeiro. Os escravos faziam seus rituais com batuques, e isso incomodava os brancos da época, que vieram com a primeira lei que proibia o cigarro africano. E a história da proibição, além de ser uma história sobre descriminalização racial e social, também é uma história de dinheiro, e aí está os Estados Unidos. Estados Unidos, como uma potência pós-guerra, quis procurar um novo inimigo para ganhar em cima disso. Foi nesse momento que tiveram a grande ideia de proibir o álcool, com a desculpa que os soldados não poderiam se perder no álcool, pois a igreja não deixaria. Se eles perdessem o álcool tomando ele, eles perderiam seu êxito em batalhas. Com isso, conseguiram proibir o álcool. E isso foi uma ideia muito ruim, porque eles criaram um movimento contra essa proibição e também criaram um grande mafioso. Ele se chama Al Capone. Essa ideia de proibir o álcool durou 13 anos. E essa proibição acabou quando acabou ela, eles precisavam de um novo inimigo. Foi aí que eles acharam as outras drogas, a maconha e as outras. Uma história bem curiosa dentro desse fato é que nessa mesma época, Harris Anslinger estava perdendo seu emprego, pois era um dos responsáveis pela proibição do álcool. Sorte dele que ele tinha um sogro que ajudaria muito ele, Angel Mellon, ministro do governo da época, que nominou Harry como chefe do departamento de narcóticos. E deveria achar um novo inimigo, e conseguiu. Mellon era um grande banqueiro com investimentos na indústria do petróleo, indústria têxtil e farmacêutica, que por coincidência, adivinha o que a maconha faz? A maconha, serve de base para biodiesel, tecidos como cânhamo e remédios. Por conta de toda essa guerra, vários avanços foram perdidos. Por exemplo, o de Ford. Ele estava com um plano de fazer um carro movido a biodiesel e feito de cânhamo, mas essa ideia não foi para frente por toda essa guerra. O pior ainda está por vir. Nos anos 60, os hippies eram jovens contra a guerra do Vietnã e buscavam quebrar padrões e romper com a sociedade, até mesmo com suas drogas. No caso, o cigarro e o álcool. Buscaram uma droga diferente e acharam a erva. Nos anos 60, guerra se tornou forte e influenciou a ditadura aqui no Brasil. Agora a maconha não é só uma droga de pobres e negros. Agora se torna uma droga de jovens rebeldes. Com isso, podemos voltar à frase que nós dois gostamos. A maconha queima seus neurônios. E por que a gente gosta dessa frase? Porque uma vez foi perguntado a um médico o que ele aprendeu na faculdade sobre maconha. E ele respondeu que não aprendeu nada, além que a maconha era uma droga e seus lados prejudiciais. Aí ele ficou curioso e foi procurar se tinha alguma coisa científica que faria o contrário do que o professor dele falou. E não existia nem a favor e nem contra. Com o tempo foram achando mais documentações e artigos científicos e descobriram que a maconha não queima seus neurônios. Porque o estudo feito na época foi feito com macacos que utilizavam uma máscara que bombeavam 63 velas de ganja colombiana. Sem oxigênio adicional, logo eles sufocavam os macacos e desmaiavam eles, faltando oxigênio no cérebro. Suas células não respirando, elas morrem. E na mesma época foi feito um estudo sobre o cigarro e que ele não causaria câncer. Mas hoje em dia nós sabemos que é totalmente o contrário. O cigarro causa câncer e a maconha não é tão prejudicial e nem queima seus neurônios. Eu queria lembrar que antigamente nós não tínhamos muito estudo sobre isso, porque proibiram tudo sobre maconha, até mesmo os estudos. E isso não faz muito sentido, porque antes de um tempo, no Brasil era vendido maconha legalmente, mas depois de toda essa guerra foi proibido. Eu acredito que a melhor forma da legalização acontecer hoje em dia é com a
educação e informação. E para educar nós precisamos normalizar, porque todo esse problema vem de anos e anos de preconceito. Então, aquele seu amigo ou amiga careta que tem um preconceito, não é com porrada que nós vamos mudar a mente deles, é com informação. Então, troca uma ideia com ele, pergunta se ele sabe por que a maconha é legal.